E vamos tratar agora sobre algumas representações e simbologias. Porém, o primeiro que eu gostaria de deixar mais claro é que quando em João 12, 31 a 33, Jesus está falando que agora o seu príncipe será expulso, talvez muitos interpretam que aquilo que está descrito em Apocalipse 12 já ocorreu, em que o diabo, aquela peleja nos céus já ocorreu e ele foi expulso. Porém, a gente vai ver que não é isso, e que ele continua naquela posição dele. E vamos ver o que Jesus falou. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Isso aqui é toda uma continuação do versículo. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isso dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Porém, Isaías 9:6, quem é chamado do príncipe da paz? Não é o Messias? E essa paz não é o Espírito Santo, em que Jesus especifica que ele vai dar a paz, uma paz que o mundo não dá, em João 14, 16, 17 e versículo 25 a 27 também. Então, na verdade, quando Jesus fala o seu príncipe será expulso, e ele estava em Israel falando isso para os judeus, ele estava falando de si mesmo, porque foi com os nossos pecados que nós matamos a Cristo, e ele foi expulso deste mundo pelos nossos pecados. Nós o expulsamos deste mundo. Então, aqui, nesse caso, não se trata do diabo, nesse versículo em específico, mas vamos ver agora outros que se trata sim do diabo. Em João 14:30, já não falei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem de mim. Ele está falando que, na verdade, o príncipe vem. Não é que ele vai ser expulso, ele vem. Em João 16:11, ele está falando sobre a vinda do Espírito Santo, porque ele vai nos auxiliar a nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Aí a continuação aqui está falando do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Porém, não quer dizer que ele foi expulso do seu lugar ainda. Ser julgado é uma coisa e ser expulso é outra. É como se ser julgado a sentença saiu, e depois a execução da sentença. Em 2 Coríntios 4, 3 a 4. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. E ele fala a mesma coisa em Efésios 2, 1 a 3. Sendo que, quando o apóstolo Paulo está falando essas coisas, Jesus já morreu, ressuscitou e está acima das potestades e principados. E Paulo está falando que o Deus deste século está cegando o entendimento das pessoas, para que elas permaneçam incrédulas em relação a Jesus. E agora, propriamente dito, falando sobre as simbologias, vamos ver qual a diferença que tem entre os selos, lá de Apocalipse, as trombetas e os cálices. Os selos, a gente pode ver que quem abre os selos é Jesus. E Jesus ele está naquilo que a gente pode chamar de eternidade. Então, quando os selos são abertos, eles acontecem na eternidade. E quando Jesus abre esses selos, ele está concedendo autoridade aos 4 cavaleiros do Apocalipse. Isso é do primeiro ao 4º selo. Porém, repare uma coisa. Isso está acontecendo na eternidade, em um tempo que é totalmente diferente do nosso. Não está acontecendo aqui na Terra. É um outro momento. São coisas que parece que não estão conectadas, né? Como a gente pode conectar algo que é atemporal com um temporal? É algo estranho. Já as trombetas, por Satanás e seus anjos perderem suas posições no céu e ter uma comunicação com a eternidade, em Apocalipse 12, que é onde está descrito essa expulsão deles, e assim como a mulher estará fora da vista da serpente, que está escrito em Apocalipse 12 também, por eles estarem longe, ou seja, não tem mais conexão, eles foram realmente expulsos dos seus lugares nas regiões celestes, lançados aqui na Terra, as trombetas, elas servirão de instrumento de aviso para quando perderem essas posições. E ela servirá de um aviso de quando eles poderão exercer a autoridade que lhes foi concedida. Porque eles vão receber a autoridade quando Jesus abrir o selo. Vai ser entregue essa autoridade a eles. Mas não é para exercer imediatamente. Então, quando as trombetas começarem a tocar, eles vão saber, agora eu posso fazer isso, agora eu posso fazer aquilo. Tudo isso que já está escrito em Apocalipse. Já os cálices, pela causa dos danos que eles fizeram, na verdade eles ainda vão fazer, né? Em Apocalipse 11, 18, que descreve que chegou o momento de destruir os que destroem a terra. Isso incluindo os homens poderosos como os anjos e demônios. Eles receberão a paga de tudo isso que eles fizeram. Por isso que nesse momento dos cálices, mesmo sendo algo muito terrível, tenebroso, parece que eles não se arrependem. Porque na verdade são adoradores do diabo. A maior parte deles são adoradores do diabo. E eles, mesmo assim, eles não vão se arrepender. Porque realmente é algo estranho. E o que eu tenho aprendido até agora, os satanistas, eles na verdade acreditam que vão para o inferno. Eles sabem disso. Porém, eles acreditam que lá existe uma parte em que como se fosse um céu lá no inferno, que é reservado para eles. E que o inferno de verdade seria aqueles que foram rejeitados tanto por Deus quanto pelo diabo. Mas é estranho, porém eles realmente acreditam que eles não vão para o céu, eles vão para o inferno. E eles também sabem o que está escrito em Apocalipse. E mesmo assim eles estão dispostos a receber tudo isso. Tudo isso porque eles creem, ou seja, eles têm fé naquilo. Eles têm fé no diabo, em que eles podem ser vitoriosos no final. E como eu já havia mencionado que a estrela chamada Absinto, na verdade, se trata de um demônio,
Quem deu essa pista foi o próprio Jesus, em Apocalipse 1:20. Algumas simbologias estão dentro do próprio Apocalipse, mas são poucas. A maior parte está fora, está nos profetas. Então a gente precisa investigar toda a Bíblia para poder entender o Apocalipse. Ele fala, quanto ao mistério das 7 estrelas que viste em minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Em Mateus 24:29, mas também está em Marcos 3:25 e em Lucas 21:26, Jesus está falando que as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então, não se trata aqui de meteoro ou de algum tipo de arma ou de alguma coisa assim. Se trata, na verdade, que os demônios, todos eles vão ser expulsos dessas regiões celestes e lançados todos aqui na Terra. E haverá até momentos em que todos os abismos também serão abertos, e todos eles vão vir para cá. O nível de opressão realmente será como nunca foi visto. Em Judas 1:12-13 fala que, comparando anjos também a esses demônios, essas estrelas, estes homens são como estrelas errantes, e existem essas estrelas que são errantes. Desde a criação, lá em Gênesis, estes aqui também já estão representados lá. Quando se fala de principados, potestades, dominadores, se trata dessas estrelas que Deus criou, que auxiliam ao governar. Porém, elas são errantes, elas erraram, acabaram caindo em pecado. E alguns abandonaram seu próprio domicílio, deixando a eternidade, voluntariamente. E eles estão em algum lugar. Esse lugar se chama regiões celestes. E a gente vê isso em Paulo falando em Efésios 6:12, que a nossa luta não é contra sangue ou carne, mas contra esses principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Lembrando, quando Paulo escreveu isso, Jesus já havia morrido, ressuscitado e estava na eternidade. Então, esses demônios, eles ainda atuam nessas regiões celestes. Eles não foram expulsos ainda. E uma outra expressão que se tem para esses anjos, demônios, é milícia celestial. Aí pode tratar tanto de anjos quanto demônios. O exército dos céus, a mesma coisa. Está escrito em Gênesis 1:4-18, Deuteronômio 4:19, Jeremias 19:13, Atos 7:42-43 e Amós 5:25-27. Ou seja, esses anjos são, na verdade, essas estrelas. Essa representação que aparece lá em Apocalipse, quando fala dessas estrelas, está se referindo a anjos. A expulsão de Satanás e seus anjos das regiões celestes os farão cair aqui na terra. E essa peleja está descrita em Apocalipse 12:7-12, e também em Isaías 24:21 fala que naquele dia o Senhor castigará no céu as hostes celestes e os reis da terra na terra. Mas tem muito mais passagens que a gente vai ver aqui ainda. Outra simbologia. A mulher de Apocalipse 12 se trata da verdadeira igreja. A mulher, ela não pode ser o Espírito Santo, porque ela foge. Está descrito que ela foge. E o Espírito Santo, ele tem um atributo de onipresença, não tem como fugir. E a essa mulher será dada as 2 asas da grande águia. Ou seja, realmente não se trata do Espírito Santo. E por que é dado essas 2 asas? Para que voe ao lugar que lhe foi preparado, e ela será sustentada por 3 anos e meio, ou seja, 42 meses, que é o período da grande tribulação. Se a mulher é a igreja, o filho varão, que é descrito em Apocalipse 12 também, não pode ser Cristo, já que é Cristo quem edifica a igreja e foi por ele formada. Em Mateus 16:18 é quando Jesus fala, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então o filho varão não é Cristo. A gente vai ver de quem se trata. Já o deserto se trata de regiões celestes. Quando fala que a mulher será dada essas 2 asas da grande águia para que ela voe para o deserto, como o diabo e seus anjos, após essa expulsão, por conta dessa peleja que Miguel e seus anjos farão, essas regiões celestes, elas ficarão como desertas. Eles não vão estar mais lá, de forma tal em que a mulher ficará fora da vista da serpente. Ou seja, realmente perderam suas posições, não vão ter mais acesso a essas regiões celestes e elas ficarão desertas. Aí Apocalipse 12:1 fala assim, viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. E por que fala sol? Foi difícil de achar essa simbologia, mas em Malaquias 4:2 diz, mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá, olha só, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. A gente vê que em Apocalipse 12, quando há essa peleja nos céus, um dos anjos fala assim, agora veio a salvação. E no versículo 14 diz que foram dadas à mulher essas 2 asas da grande águia. E essa mesma coisa que a gente vê aqui em Malaquias 4:2. Já em Apocalipse 19:8 diz assim, pois lhe foi dada vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Ou seja, o sol, quando se fala de sol, está se tratando de justiça, a justiça divina. E ela também é representada pelo linho finíssimo que os santos vestem. E por que eles vestem? Porque, na verdade, eles já fizeram. São atos de justiça. São atos, não é fé. São coisas que eles realmente fizeram. São obras através disso. Eles confirmaram sua fé. São atos de justiça. E aí, voltando de novo para Apocalipse 12:1, quando fala que essa mulher vestida de sol está com a lua debaixo dos seus pés, a gente vai ver do que se trata essa lua.
Porém, não é por uma espécie de dominação ou porque essa lua está subordinada a ela. Em Salmos 89, 35 a 37, a gente vai ver que o povo de Israel ele é comparado com a lua. Deus falando, uma vez falei por minha santidade, eu serei falso a Davi? A sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como o sol perante mim. Ele será estabelecido para sempre como a lua, e fiel como a testemunha no espaço. Ou seja, a posteridade de Davi, que é o povo judeu, eles serão estabelecidos para sempre, como a lua. Por isso essa comparação com a lua. Antes eu achava estranho, poxa, se os judeus são a lua, o sol seria Deus? Mas em Apocalipse fala que o sol se escurecerá, e a lua deixará o seu brilho. Mas, se o sol fosse Deus nessa representação, como que Deus vai escurecer? Mas na verdade é porque se trata da justiça. Essa justiça, que já está pálida, vai escurecer ainda mais. E isso também vai afetar o povo judeu, que existem certas práticas de justiça, que já estão determinadas inclusive em Deuteronômio, em que na verdade vai se começar a fazer o avesso, vai ser na verdade o oposto que vai ser praticado. E por isso que eles precisarão de um auxílio, de profetas e também dos selados, para auxiliar nisso. Eu sei que parece estranho, mas olha só, Jesus também disse em Mateus 21:43, para os judeus falando, portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Por isso que essa lua aparece debaixo dos pés, mas, novamente, não é por dominação ou por subordinação ou subserviência, algo do tipo. E lembrando dessa comparação, já que ele falou em relação à lua, como uma testemunha fiel no espaço, em Daniel 12:3, fala que os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muito conduzem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Então existe essa comparação com as coisas que a gente vê no espaço. Sendo que em Jeremias 31, versículo 31 e também 35 e 36, Deus está falando ali sobre as leis fixas e também cita a lua e o sol. Ele está falando ali dos judeus, a representação deles. Os judeus estão sendo representados ali como se fosse a lua. Então, se Israel falhar com as leis fixas diante de Deus, Israel deixará de ser nação diante dele. E esse vai ser um assunto que eu também vou tratar alguns vídeos mais à frente, em qual é o motivo, qual é o porquê que o anticristo vai se passar como se fosse o Messias. Qual o motivo disso? Para que isso? Já que ele detém o ministério da iniquidade e consegue cegar a muitos, por que não continuar assim enganando o mundo inteiro? Existe um motivo por que ele vai fazer isso. E é importantíssimo a gente entender isso. Em Apocalipse 12:5, fala assim, nasceu-lhe, pois, um filho varão. A gente viu que esse filho varão não pode ser Cristo, porque Cristo é quem edifica a igreja. Que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Parece estranho, mas eu vou esclarecer. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Isso aqui a gente vai ver muito mais à frente, mas nesse vídeo ainda, ou no próximo. Em Apocalipse 2:26 a 28, Jesus ali vai dar uma promessa ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, não é a minha fé, as minhas obras. Eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como eu também recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Ou seja, na verdade as cartas de Apocalipse também existe uma mensagem ali codificada, em cada uma delas, quando fala ao vencedor, sobre esses selados. O que eles vão receber, por que eles vão receber, por que eles vão ser voluntários. Simplesmente para dar a vida e somente por isso? É por interesse? Também não é por interesse. Mas existem essas promessas, em que eles também vão reger com cetro de ferro. Então quando fala sobre o filho varão, está falando sobre esses selados, os 144 mil. E a gente vai ver alguns versículos mais à frente aqui mesmo. E qual outro motivo por que Jesus não poderia ser esse filho varão? Porque quando está descrito ali em Apocalipse 12, o dragão ele estava pronto, para devorar o filho quando ele nascesse. Mas Jesus, na verdade, por sua morte, ele é que venceu o dragão, o diabo. E está descrito em Hebreus 12, 8 a 15, em 1 João 3, 8, que fala que foi para isso que Cristo se manifestou, para destruir todas as obras do diabo. Então, Cristo, na verdade, não poderia ser devorado quando esse filho nascesse. Mas essa tentativa de devorar é o que está escrito em Apocalipse 12 também, no versículo de 13 a 17. Quando a mulher, sendo transportada para o deserto, neste momento, ele vai tentar arrojar uma espécie de rio para tentar abater a ela. Porém, ela será salva, Então, a este sim, o Satanás, o diabo, o dragão, estava pronto para tentar devorar, mas haverá um livramento. Isaías 66, 7 a 8, diz assim, antes que tivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viesse as dores, nasceu-lhe um menino. Ou seja, tem pessoas que realmente, antes da grande tribulação, conseguiram já dar à luz. E realmente morreram para o pecado. E conseguiram isso. Mas olha o que o profeta questiona. Quem jamais viu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Olha só, aquela mesma analogia de a terra engolindo o rio. Ele fala, pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez, ou seja, aquele filho varão está representando uma nação inteira que nascerá em um único dia, nesse evento. Pois Sião, antes que lhe viesse as dores, deu à luz seus filhos.
Em Apocalipse 12:17, fala que o dragão foi pelejar com os restantes da descendência da mulher. Ou seja, ela tinha dado à luz a um filho varão. Só que agora fala que foi pelejar contra os restantes da descendência da mulher. Aquele um filho estava representando toda essa nação dos selados que vai nascer, né? Porque eles serão selados ainda. Então aquele menino agora se tornou nação. Em Miqueias 4:7, dos que cocheiam farei a parte restante, dos que foram arrojados para longe, uma poderosa nação, e o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora para sempre. E a gente vai ver que existe uma representação desses selados com o incenso, ou incensário, né, que é atirado à terra. O incenso, ele contém a oração de todos os santos, e esse incensário, ele vai ser atirado à terra, em Apocalipse 8:3-5. Em Apocalipse 7:1-8, quando está descrevendo ali os 144 mil, que eles serão selados, não especifica o local espacial onde eles serão selados. Fala que vai ser na fronte, né? Mas não fala o lugar onde eles serão selados. Não fala que vai ser aqui na Terra. Dá a entender isso, eu sei que dá. Porém, será que é isso? Espiritualmente falando. Porque eles não vão ser selados fisicamente, espiritualmente eles serão. Então, se o Espírito for tirado, assim como o Espírito de João foi tirado e ele viu todas essas coisas, o Espírito dele foi levado até a eternidade. O Espírito desses selados não poderiam ser selados dessa forma, o Espírito deles serem tirados e depois eles voltando, porque assim também aconteceu com João. Ele viu essas coisas e depois voltou a viver normalmente. E aí, será que aquela quase meia hora de silêncio nos céus, descrita em Apocalipse 8:1-2, não seria esse o momento dessa selagem, desses eleitos? Isso acontece no 7º selo. Porque é estranho, porque no 5º selo só aparecem as almas daqueles que já morreram clamando. Eu vou explicar por que disso. E também no 7º parece que não acontece nada, somente esse incensário sendo lançado à terra. E tem esse silêncio no céu. Então, será que tem relação com isso, o momento de eles serem selados? Como o anjo ordena em Apocalipse 7:2-3 aos 4 cavaleiros do Apocalipse, que eles já receberam autoridade para fazer o dano, porém ainda não foi anunciado através da trombeta. Eles ainda não perderam seus lugares nos céus. Então, esse anjo diz para eles, para não causarem nenhum dano até selarem os escolhidos. E aí, será que aqui na Terra seria nesse momento em que se estaria dizendo paz e segurança? Porque talvez eles precisariam aplacar a ira ou parar as guerras entre as nações por conta dessa ordem desse anjo. E como uma desculpa, talvez, começariam a falar paz e segurança. Tipo assim, vamos fingir que está tudo bem, que nós estamos no controle. Eu imagino que isso poderia estar acontecendo neste momento. E já em Ezequiel 46:9, 10 e também no versículo 12, vai falar sobre uma porta que se fechará depois do Messias, do príncipe, sair. Então haverá uma porta em que esse príncipe vai abrir. E a gente vai ver essa representação em Apocalipse também. E deixando um pouco mais claro do que se trata essas regiões celestes, a gente já viu em Efésios 6:2 que o diabo, os principados, os potestades, dominadores, eles atuam nessas regiões celestes. Em Efésios 1:20 e 21, fala que Jesus, ele ressuscitando os mortos, Deus o fez assentar à sua destra nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade e poder e domínio. Então, Cristo está acima deles, mas existem essas regiões celestes ainda, e eles estão lá. E mesmo Jesus tendo subido a essa posição, eles não perderam seus lugares ainda. Efésios 2:2, os quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Eu coloquei outras referências aqui também sobre esse tema. E em Judas 1:6, está falando que alguns anjos não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio. Porém, isso não significa que eles estão na eternidade, onde Jesus abre esses selos. Mas eles estão nessas regiões celestes como se fosse algo, um patamar um pouco abaixo, em que tem algum tipo de comunicação ainda, né? Por exemplo, quando Daniel, o profeta, está jejuando, e ele fala por 21 dias, quando o anjo chega até ele, ele fala, a sua oração foi ouvida e seria respondida no mesmo dia. Porém, houve uma resistência espiritual ali. Uma potestade viu que o anjo iria até Daniel, e tentou impedir. E aí teve que vir um outro príncipe, o Miguel, para poder auxiliar nessa batalha. Então, existe algum tipo de comunicação que eles percebem o que está acontecendo.